A presença, meu Deus, nós nos colocamos nesta hora, Pai, diante de Ti. E eu venho agora diante da Tua face, diante da Tua presença, lhe pedir que o Senhor, meu Deus, tenha total liberdade para agir, para operar neste lugar, para falar, meu Deus, aos nossos corações, pois queremos ouvir a Tua voz, pois queremos aprender do Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Deus. E declaramos que o nosso coração está aberto para receber mais do Senhor em nome de Jesus Cristo. Então fale, ó Deus, aos nossos corações, então toque em cada vida, então torne essa palavra viva nos nossos corações, nós lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Isaías capítulo 41 e versículo 18, aqui a Bíblia fala, né, não só uma promessa de Deus para nós, mas uma declaração que a Bíblia faz do que Deus faz, do que Deus realiza. E diz assim, ó, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam o quê? Que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Diga a glória a Deus. Então a Bíblia diz aqui que Deus, ele é poderoso para transformar ambientes. Nós sabemos que Deus transforma situações, que o nosso Deus, eu gosto até de falar assim, o nosso Deus, ele é especialista em transformar maldição em bênçãos, transformar situações. Mas Deus não transforma apenas situações, como nós estamos vendo aqui, Deus também transforma ambientes. Deus, ele diz, eu vou fazer do deserto um manancial. Amém. Ele diz, eu plantarei no deserto, o deserto vai virar uma floresta. Vai virar um manancial, eu vou mudar completamente o ambiente. Bom, se o nosso Deus, e desse texto, o mais importante para nós, para hoje, é a gente entender que o nosso Deus, ele transforma ambientes. Se Deus é poderoso para transformar um deserto em manancial, ou como eu disse, numa floresta, só para que, como a Bíblia diz, que as pessoas olhem e digam assim, considerem, né? Poxa vida, foi a mão do Senhor que fez isso. Ele não faz isso também numa casa, numa família. Ele não faz isso também numa igreja, numa determinada comunidade, né? numa vizinhança, num bairro, numa cidade. Amém, igreja? Deus faz, Deus transforma ambientes. E lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 1, um texto que eu cito sempre, a Bíblia diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Bom, se Deus, ele é um transformador de ambientes, e se Deus nos manda imitá-lo, então, o que Deus espera de nós? Eu acredito que fica fácil a gente entender que Deus espera de mim e de você que a gente seja também um transformador de ambiente. Aquela pessoa que, aonde chega, o ambiente muda, mas muda para melhor. Porque você há de concordar comigo que tem pessoas que, aonde chega no ambiente, ele muda, mas para pior. Verdade ou não é? Meu irmão, tem pessoas que mal chega, já começa a briga,
Não é assim? Já começa a contenda, já começa a desconfiança e assim por diante. Mas nós somos ser aqueles que, ao chegar em um ambiente, Deus vai poder nos usar então para transformar aquele ambiente. Seja, como eu dizia, uma família, seja no meu trabalho, seja na igreja, seja na minha vizinhança, seja o lugar aonde Deus me colocar. É isso que Deus espera de mim e de você. De tal forma que hoje eu quero falar sobre isso, e até o título da mensagem é Transformadores de Ambiente. É o que Deus espera de mim e de você, que a gente venha transformar, e como eu já disse, transformar para melhor o ambiente aonde a gente chega. Só que a grande verdade é que, das duas uma, ou nós transformamos o ambiente aonde nós estamos, ou nós vamos permitir que o ambiente nos transforme. Chuta qual que é a vontade de Deus desses dois. Bom dia, tudo bem? Há dúvidas com relação a isso? Eu penso que nenhuma. É óbvio que Deus quer que eu transforme o ambiente e não que o meio, que o ambiente venha então me transformar. Eu lembro que uma ocasião eu já preguei essa mensagem, já preguei em outros lugares, outras igrejas, mas já preguei aqui na igreja também, sobre as águas de Mara. E eu dizia que você não pode permitir que as águas amargas de Mara te tornem amargo. A Bíblia diz que Israel chega em Mara, e porque as águas de Mara eram amargas, eles começam a murmurar. Vocês percebam como eles foram influenciados pelo meio onde eles estavam? Porque a água é amarga, então eu também me torno amargo, rancoroso, começo a murmurar, a reclamar, e Deus não quer isso nem para a minha vida, nem para a sua. Amém? Então nós precisamos ser transformadores de ambiente. Só que a primeira coisa, ou nós transformamos o ambiente em que nós estamos, ou infelizmente o ambiente vai nos transformar. Ou nós vamos exercer poder de influência sobre aquele ambiente para melhorá-lo, ou ao contrário, também vai ser verdade. Tem alguns cristãos, né, que o pessoal até brinca e chama do crente camaleão. Já ouviu falar do crente camaleão? Né? Aquele que muda conforme o ambiente. Ele está na igreja, Pai do Senhor, irmão, aleluia. Glória a Deus, Deus é bom. Mas se ele está no meio dos ímpios, ele fala palavrão, igual os ímpios falam. Ele é igualzinho, ninguém nem sabe que ele é crente. Porque ele vai mudando conforme o ambiente. Ele está num ambiente, está todo mundo feliz, que alegria. Ele está num ambiente, está todo mundo triste, ele está triste também. Ele está num ambiente, está todo mundo revoltado, ele já se revolta também. E assim vai. E, repito mais uma vez, não é obviamente que Deus espera de nós. A Bíblia, por exemplo, fala do Ló. Você deve conhecer a história. O Ló vai, né, quando ele se separa de Abraão, ele vai estendendo ali, armando a sua tenda, até chegar em Sodoma. E quando ele chega lá, ele para lá e fica na cidade. É interessante porque o Ló não conseguiu mudar a cidade. O Ló, ele não conseguiu influenciar a cidade positivamente, mudar o meio em que ele viveu. Só que é muito interessante porque nesse caso em particular do Ló, o ambiente não conseguiu afetar ele. Porque a Bíblia diz na epístola de Judas que ele todos os dias afligia a sua alma justa ao ver o pecado deles. Já leu isso na Bíblia? Então, se a Bíblia diz que ele afligia a sua alma justa, não vai ser eu que vou falar o contrário disso. Não vai ser eu que vou falar que ele não era justo. Se a Bíblia está chamando o cara do quê? De justo. Amém? Agora você perceba que o Ló, ele não mudou o ambiente que ele vivia. O Ló não conseguiu sequer
influenciar a vida dos genros, daqueles que estavam com o casamento marcado com as suas filhas. Porque quando ele vai lá avisá-los, dizer, olha, sai da cidade que Deus vai trazer juízo, a Bíblia diz que eles tomam ele como um zombador. Esse cara tá brincando, esse cara aí, não dá para levar o Ló a sério, não. Nem os genros não levavam o cara a sério. Amém? Mas você perceba que ainda que o meio não influenciou ele, eu te pergunto, influenciou a família dele? Amém? A Bíblia diz que quando o anjo pega eles pela mão e tira eles à força de lá, a mulher dele olha para trás e vira uma estátua de sal. É muito interessante porque Jesus, quando vai falar da segunda vinda dele, e Jesus começa a explicar dizendo, olha, quem estiver no campo não volte à cidade a buscar alguma coisa. Quem estiver no terraço não desça lá embaixo para buscar alguma coisa. Aí Jesus diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Não é isso? Jesus valida essa história como algumas pessoas dizem, não virou uma estátua de sal. Claro que virou, Jesus está dizendo sobre isso, Jesus cita esse caso, lembre do que aconteceu com ela. E ele perde então a sua esposa porque ela estava enamorada com a cidade. Não queria deixar para trás, não queria abrir mão da cidade. Aí eles vão, ele e as duas filhas se escondem em uma caverna daquelas com medo que iria acontecer. E aí a Bíblia diz que as filhas embebedam o próprio pai para ter relação sexual com ele, engravidar do próprio pai e assim para continuar a descendência, trazendo maldição sobre a descendência de Ló. Chuta onde que elas aprenderam isso? Acha que elas aprenderam isso no tempo que viveram com Abraão? Aonde que elas aprenderam isso? Em Sodoma e Gomorra. Porque quando nós não mudamos o ambiente vai nos mudar. E o perigo é, quando não consegue nos mudar, às vezes vai afetar a nossa família. Amém. E é isso que nós precisamos entender. Se eu quiser ser um transformador de ambiente, a primeira coisa que eu preciso é não permitir que o ambiente venha me mudar. Eu acho que isso é uma lógica, né? Eu acho que é fácil de entender. Alguém fez alguma ocasião, uma analogia, que eu acho muito interessante da vida do cristão nesse aspecto de não se deixar moldar pelo meio que ele vive, com um navio. Meu irmão, você já parou para pensar um navio? Por maior que seja o navio, quando ele está lá no meio do oceano, ele é um nada, perto daquela imensidão de água. Verdade? Mas não importa quanta água exista em volta do navio, aquela água que está em volta do navio não tem poder para afundá-lo. Diga a glória a Deus. Não importa quanta água tenha, não importa se seja um oceano em volta da pessoa, e muitas vezes até agitado, mas não tem poder de afundar aquele barco. Mas o que tem poder de afundar o barco é o quanto daquela água entra para dentro do navio. Você está entendendo? O que afunda o navio, ou um barco, seja o que for, não é a água que está do lado de fora, mas é a água que consegue entrar. E às vezes é um furinho, é uma gretinha que está minando a água. Aí a pessoa olha e diz, mas é só um pouquinho d'água. Você não vai ter problema, você está entendendo? Mas aquela água vai entrando, e quanto mais água entra, mais pesado o barco fica e mais a água vai forçando a entrada. Até que chega uma hora que vai acontecer o quê? Vai afundar, vai naufragar. E não é à toa que Paulo, ele usa essa expressão, né? Alguns se fizeram náufragos na fé. Estavam navegando, estavam lá no barquinho deles, mas permitiram que a água, que o mundanismo, que as coisas do diabo fosse entrando a ponto de afundar então o barco. Amém? Se eu quero ser um transformador de ambiente, primeira coisa que eu preciso saber é que eu não posso deixar o ambiente, obviamente, me mudar.
A Bíblia fala de Noé, por exemplo. Deus olha para a humanidade e a coisa está tão séria que Deus decide exterminar a humanidade. Deus decide transformar o ambiente da terra. Porque havia se contaminado de uma tal maneira que a Bíblia diz que a imaginação dos pensamentos dos homens eram continuamente má. Ninguém pensava nada bom. As pessoas ficavam o tempo todo maquinando mal. Meu irmão, você acha que hoje o negócio está feio? Imagine como que era nos dias de Noé. Amém. E aí Deus decide exterminar com toda a humanidade. Deus diz, só há um jeito de transformar a terra. Eu preciso eliminar o homem e começar de novo. E aí Deus vai procurar um homem para fazer isso. E Deus encontra quem? A gente conhece a história. Noé, não o do filme, tá, gente? Eu sei que eu estou falando aqui, tem gente pensando no filme. Não é o do filme, tá? É o da Bíblia. Amém? Alguém fez a piadinha, né? Eu fui assistir... eu achei que era um filme bíblico, mas não é. Não tem nada a ver com a Bíblia aquilo lá. Mas Deus escolhe o Noé. E aí a Bíblia vai, lá no Gênesis 6, 9, se eu não, 9 não, 11, vai descrever as características de Noé e diz assim, Noé era um homem justo, íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém. Quem é que Deus escolhe para transformar o ambiente? Deus escolhe alguém, e eu vou me ater só à segunda característica dele, alguém que é íntegro em suas gerações. Alguém que em toda a volta dele, como é que estava a humanidade? Os pensamentos dele eram continuamente maus de toda a humanidade, mas aquilo não influenciava Noé. Noé continuava sendo um homem justo. Noé continuava andando com Deus. Noé não deixava aquilo influenciar. A Bíblia fala de Daniel e os seus companheiros lá na Babilônia. Meu irmão, Babilônia vence ali Judá, Israel, essa história, essa altura já nem existe mais, mas Nabucodonosor vence Judá, leva a elite de Judá, então, para o cativeiro babilônico. Dentro dessa elite é selecionado alguns dos melhores para terem um treinamento para servirem à corte do rei. Gente, isso não era qualquer coisa. Nós estamos falando, não era simplesmente servir na corte de um rei, isso já seria algo muito bom. Mas era do maior rei, como ele era chamado Rei dos Reis. Porque ele foi o primeiro homem a conseguir o domínio de todos os reinos do mundo conhecido da época. Dominou tudo. Teve um império mundial. Foi o primeiro a conseguir esse grande feito. Amém, igreja? Olha que coisa séria. Olha a oportunidade que eles estão tendo. Eu fico imaginando alguém chegando e dizendo, rapaz, olha, vocês perderam, foram deportados, mas vocês estão tendo uma chance de ouro, rapaz. Nós não estamos falando apenas de uma grande potência, nós estamos falando da maior potência que dominava tudo. Aquela corte, meu irmão, era onde as decisões eram tomadas. Era a terra da oportunidade. Sim ou não? Meu irmão, era muito fácil qualquer pessoa no lugar deles abraçar a cultura dos caldeus e dizer, não, deixa eu buscar uma vaguinha, uma oportunidade, um jeito de agradar o rei. Mas a Bíblia diz que Daniel, junto com seus companheiros, eu amo esse versículo, a Bíblia diz, assentou no seu coração não se contaminar. Não precisa abrir, eu abro aqui e leio com você rapidinho. Daniel 1:8. Olha só, diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção
do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha que interessante. O Noé, gente, ele não se contaminou com o pecado, com o erro, com aquilo que não prestava. Mas você perceba que aqui o Daniel e os companheiros dele, eles decidem, eles assentam no coração, eu gosto dessa expressão, eles fazem ali uma firme resolução: nós não vamos nos contaminar. Com o quê? Com as coisas boas do reino, com as ofertas que havia ali, com o manjar do rei, com o vinho que o rei bebia. Você acha que o rei bebia, comia qualquer coisa, gente? Eram as coisas mais finas, mas eles decidem: nós, isso não vai nos comprar. Você está entendendo, em nome de Jesus? Nós não vamos. Por que esses dois personagens conseguiram transformar o meio em que eles viviam? Amém? Por que eles conseguiram isso? Conseguiram influenciar reis, reinos inteiros. Porque, no primeiro lugar, não se deixavam ser influenciados. Amém? Eu quero falar ainda hoje, deixa eu tentar acelerar um pouco o processo, de um outro personagem que esse, quem sabe, a gente poderia classificá-lo assim como um transformador de ambientes, que é o Eliseu. O Eliseu é um cara fantástico. O Eliseu, a gente lê a história dele e você vê que por onde ele passava, vidas eram transformadas, cidades eram transformadas, ambientes eram transformados. Amém? Logo no começo do ministério dele, depois a gente vai voltar ali, mas logo no começo a Bíblia diz, lá no capítulo 4, chega uma mulher até ele dizendo: olha, o meu marido tinha uma dívida, ele morreu, nós não temos condições de pagar a dívida e agora os meus 2 filhos vão ser levados escravos. A situação era terrível. O quadro era terrível. Aquela família tinha tudo, meu irmão, para terminar em desgraça, em tragédia. Sim ou não? Mas aí o Eliseu, ali inspirado por Deus, dá algumas orientações: olha, pede para ti, vaso emprestado, aquela coisa toda. Meu irmão, e aquele ambiente, aquela casa é completamente transformada. Não só porque a dívida é paga e os filhos são salvos, mas ele diz: agora você vai vender esse azeite, você vai viver do resto. Então, aquela família ali, né, se tornam uma profissão, comerciantes, né? Eu lembro que não faz tempo, numa quarta-feira, a gente fez um estudo sobre essa passagem bíblica, e eu tratava isso melhor, com mais detalhes, mas olha como Deus vai ali através do Eliseu e muda completamente aquela situação. Aí a Bíblia diz que um pouquinho para frente, lá está Eliseu com os filhos dos profetas, como eram chamados, e aí estão lá comendo, e fizeram lá um caldo então, para eles comerem, e quando eles estão comendo, alguém grita: a morte na panela. Meu irmão, para alguém gritar assim, não é alguém que teve, sei lá, azia, que não passou muito bem. Sabe quando a gente come alguma coisa, ai, não me desceu legal isso. Não é assim? Não, meu irmão, ele começa a passar mal e vê ali que ele está passando mal de uma maneira bastante grave, percebendo que aquilo levaria até a morte, e ele, quem sabe, olha para o lado, e é como eu vejo a história, e vê 2, 3, 5 também passando mal. Porque se é só um passando mal, alguém vai dizer que é a comida? Você está entendendo? Mas daqui a pouco está todo mundo que comeu passando mal. Alguém logo conclui: a morte na panela, essa comida está envenenada. E a Bíblia descreve que um ali dos servos, de maneira inadvertidamente, acertei, demorou, mas saiu, né? Pegou uma erva daquelas venenosas e acabou jogando ali.
e causou todo esse mal. O que Eliseu faz? Eliseu está ali e diz assim, traz aqui farinha. Trouxe, pegou a farinha, jogou a farinha da panela. Pode comer agora. O pessoal começa a comer. Meu irmão, não só cortou o efeito do veneno, mas serviu como antídoto, porque aqueles estavam passando mal, comeram um pouco mais e agora estão bom. Amém, igreja? Olha que milagre fantástico. Quer dizer, era ali, meu irmão, para acontecer uma tragédia, muita gente morrer ali. Amém? Mas ali está Eliseu para ser o quê? Um transformador de ambiente. Diga a glória a Deus. Um pouquinho mais para frente, a Bíblia narra de que havia apenas 20 pães e precisavam 100 homens comerem. Gente do céu, que luta. Eu fico pensando, me colocando no lugar do padeiro. Acho que ele diz assim, eu que não vou lá, não vou apanhar, né? Não sei vocês, eu conheço uns aí que sozinho come 8 pães. É verdade ou não é? Tá bom que é ponto fora da curva, né? Mas tem uns que, rapaz, sozinho 8 pães é brincadeira. Agora imagine 20 pães para 100 homens comerem. Amém? E aí o Eliseu diz assim, não, pode servir para eles, pois assim diz o Senhor, que não vai faltar, vai sobrar. E aqueles 100 homens comem então aqueles 20 pães e ainda sobra. Mais uma vez, o Eliseu está ali fazendo o quê? Fazendo o quê? Transformando ambiente. Aí, a essa altura do campeonato, né? Eu acho que a fama dele já se espalhou, se divulgou. E aí, um belo dia, eles vão cortar madeira, né? Para ampliar a habitação deles. Eles vão cortar madeira e eles dizem para Eliseu, o meu Senhor não quer vir conosco, porque, meu irmão, quem não quer do seu lado um transformador de ambiente? Amém, igreja? Quem não quer uma pessoa dessa perto de você? Só se for muito bobo mesmo, que não vai querer alguém assim. Então nós precisamos ser essas pessoas. E aí o Eliseu diz, tá bom, eu vou com vocês. Foi. Quando estava lá cortando madeira, fazendo força, aquela coisa, daqui a pouco, voa, provavelmente estava mal preso, o ferro do machado sai voando e pluf, cai na água. Aquele que está cortando, bota a mão na cabeça e grita, ai meu Senhor, o quê? Era emprestado. E só pela reação dele não tinha dinheiro para comprar um machado novo, ou pelo menos um ferro novo. Ele diz, ai meu Senhor, era emprestado. E aí, você me permita, vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Na mensagem, para um pouquinho, abre um parênteses. Comentários do autor, tá? ou um asteriscozinho lá no final da página, tá? Comentários do autor. Gente, eu tenho uma seta, se servir para você, amém. Se não servir, você joga fora e a gente continua amigo. Combinado? Combinado, gente? Então tá bom. Eu sou meio bronqueado com esse negócio de emprestar coisa dos outros. É complicado esse negócio. Eu sei que em muitas situações é muito bom, às vezes quebra um galhão pra gente, né? Eu não vou dizer que eu nunca emprestei nada ou que eu ainda não empresto, que de vez em quando empresto, mas eu procuro evitar ao máximo, do máximo, pegar alguma coisa emprestada. Por quê? É o problema do camarada com o machado. Para a gente não falar do machado, esses frios aí de Curitiba, você diz, poxa vida, ai, lavei o cabelo. Nossa, estou falando das irmãs, tá? Os homens não tem problema. Mas, ai, lavei o meu cabelo, ai, como é que eu vou dormir com o cabelo molhado? Ai, eu preciso secar meu cabelo, mas eu não tenho
Secador. Ai, vou pegar emprestado fulano, da fulano, ô vizinha, ô amiga, ou sei lá quem me empresta o secador de cabelo. Bom, primeiro aquilo que eu falei, você está pedindo emprestado porque você não tem. Né? Se você tem, você não empresta. Eu acho. Né? Eu acho que tem uns que conseguem até essa façanha, né? Eu contei aqui de manhã uma história que o pai foi pendurar lá um quadro na parede, né? Ele pegou o prego para pendurar e falou pro filho, filho, vai lá no vizinho e pede um martelo emprestado. Fala que o pai precisa colocar um prego aqui na parede. E o menino foi, daqui a pouquinho, demorou muito. O menino voltou e disse, ah, pai, o vizinho falou que não empresta não. Ah, o homem ficou doido, mas que vizinho miserável, que isso, não quer emprestar o martelo, que custa, ele tá achando que vai gastar o martelo, ah, mas brincadeira, não, tem gente que é assim, nem para emprestar, fazer o que, né filho, pega o nosso lá na gaveta então. Tem uns que é assim, né, tem empréstimo para não gastar o dele, né. Mas, se tratando de pessoas normais, né, então você só empresta porque você não tem. Aí você, né? E aí, geralmente, a pessoa não quer nem emprestar. Não é assim? Mas fica sem jeito, dizendo, não, não, tá bom, toma aqui, pode levar, não sei o quê. Aí, ai, que benção, liga na tomada. Ai, oh, que alegria, ó, tá secando. Aquela fumaceira preta, aquele cheiro de queimado. Você diz, rapaz, o que aconteceu? Queimou. E agora? E agora? E agora, gente? Vocês estão me assustando, gente. Eu sei que tem uns que vai devolver como se nada tivesse acontecido, na maior cara de pau, né? Não tem uns assim? Tem, infelizmente tem, né? E aí você só vai descobrir que queimou a próxima vez que você for usar, né? Tem uns que são cara de pau, mas assim, voltando a falar, estou falando do homem médio, do normal, do que se espera de uma pessoa normal, principalmente de um cristão. Você diz, ah, pai, queimou o secador do fulano. Agora, o secador do fulano faz 10 anos que ele tem. Já tá ruim, já tá para queimar faz tempo já, tá até durou demais. Mas levou o azar de queimar onde? Na tua mão. Meu irmão, aquele ferro não estava muito firme no machado e do nada saiu voando. Perceba que o machado já estava ruim. Sim ou não? Mas quebrou na mão de quem? Você está entendendo o que eu estou falando? Aí você vai ter que fazer o quê? Enfiar a mão no bolso, tendo ou não, né? Enfiar a mão no bolso, dar teus pulos, ir lá na loja, comprar um secador novinho, com dor no coração. Não é assim? Levar lá e dizer para quem te emprestou, queimei o teu, mas tá aqui um novinho no lugar. Aí você gastou o dinheiro e continua sem secador. E ainda teve que dar explicação para os outros. E aquela pessoa que recebeu o novo, em vez de ficar feliz, ainda diz, ah, esses novos não prestam, bom era o meu. Sim ou não? Se você gastou, se você teve que gastar o dinheiro, já não era melhor você ter enfiado a mão no bolso logo e ter comprado um para você? Verdade, não é? Então, né? E aí eu particularmente eu costumo assim partir de um princípio, né? Se eu for emprestar algo para alguém, eu tenho que no mínimo ter condições. Se aquilo estragar, eu conseguir arcar. Se for um equipamento muito caro que eu não tenho condições de arcar se estragar, eu digo, olha, muito obrigado, mas eu não vou querer. Meu irmão, eu lembro uma época, ou melhor, algumas épocas, várias épocas que eu não tinha carro,
E às vezes irmãos da igreja, sabe, com maior boa vontade, pastor, meu carro fica na garagem, pastor. O ônibus da empresa vem me buscar, me leva, pastor, o carro está ali, está parado lá. Pega, pastor, pode usar, fica à vontade, não sei o quê. Meu irmão, só um caso de muita emergência. Mas eu dizia, eu não tenho para comprar o meu. E se eu bater o dele? Verdade, não é? Então a gente, sabe, bom, você já entendeu. Fecha o parêntese, né? Fecha a nota de rodapé, segue a mensagem. Aí o ferro caiu lá na água. O Eliseu pega uma madeira, joga na água e o ferro flutua. Diga a glória a Deus. O camarada vai lá, pega, encaixa de novo, devolve o machado, pronto. Espero que tenha aprendido a lição. Resolvido o problema. Um transformador de ambientes. É isso que você precisamos ser. Aonde está todo mundo desesperado, ai meu Deus, e agora o que vai ser? Nós precisamos ser aquela voz de confiança, não, vamos crer, calma gente, não, Deus é com a gente, Deus vai dar vitória, olha, eu vou orar, Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Agora se eu sou mais um para se desesperar, o que adianta? Que tipo de crente que eu sou? Verdade, não é? Está todo mundo lá revoltado, meu irmão. Se eu ser mais uma voz de revolta, o que adianta? Não, precisa ser aquele que vai fazer a diferença. Não, gente, precisa ser a voz da razão. Calma lá, não, respira fundo. Olha só, não, olha, vai ver, não foi a intenção, veja só, né? Seu apaziguador, seu pacificador. Então, nós precisamos ser transformadores de ambiente. E Deus quer, Deus nos capacitou para isso. Não é à toa que a Bíblia nos chama de sal dessa terra e luz desse mundo. A Bíblia diz, ao justo nasce luz nas trevas. O que é isso, se não ser um transformador de ambiente? Sim ou não? As trevas estão lá comendo solta, mas o justo chega. E a Bíblia diz que ao justo nasce luz no meio das trevas. O ambiente é transformado. A luz, a vereda do justo, diz a palavra, é como a luz da aurora, que vai subindo, subindo até ser dia perfeito. Assim a nossa luz precisa brilhar. Assim nós precisamos fazer a diferença. A Bíblia diz que se o sal se torna insípido, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. Alguém quer um fim desse? Misericórdia. Nós não podemos nos tornar insípidos, perder a nossa capacidade de salgar, de fazer a diferença. E falando em sal, eu chego na última história do Eliseu, que era essa aqui que eu queria chegar. Vamos para 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 19. Segundo livro dos Reis, 2:19. Encontraram aí? Aqui é Eliseu chegando em Jericó. Agora, vamos tentar se colocar no lugar de Eliseu. Você se mudou, está chegando novo numa cidade. Está chegando novo, num novo emprego, num novo trabalho, numa nova vizinhança, numa nova família. Está ingressando naquela família ali. Meu irmão, naquela igreja, naquele círculo de pessoas. Então você está bem chegando ali, entenda como você quiser, mas você está bem chegando e você vai perguntar para quem já está ali, olha, como que é essa empresa aqui? Eu estou chegando hoje nessa igreja, olha, como que é essa igreja? O que você tem para me falar dessa igreja? Eu estou chegando hoje na cidade, o que você tem para me falar dessa cidade? Você está entendendo em nome de Jesus? E aí o relato é o seguinte, olha só. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade. Opa, começou bem. Como o meu senhor vê.
Porém, e toda família tem um porém, toda cidade tem um porém, todo trabalho tem um porém, toda igreja tem um porém. Amém? Diz, porém, as águas são más e a terra é estéril. Gente do céu, que batalha, que luta. Lembra que eu falei o exercício? Tô chegando à cidade, tô chegando nesse lugar novo, emprego novo e tal, cheio de sonhos, cheio de expectativas. Perdão. E aí, como é que é o negócio aqui? A pessoa diz, não, o negócio aqui, a habitação aqui é boa, como você pode ver. Não, é verdade, rapaz, achei bacana, legal, interessante, estou gostando. Ele diz, então, porém, né, só tem 2 problemas. A água aqui é má. Aqui você não consegue nem uma aguinha fresca para você tomar. O negócio aqui é punk. E aí o segundo problema, que é gerado em decorrência desse, é que não adianta. Nada que você plantar aqui, você vai colher. A terra aqui é estéril. Mas se eu arar, se eu fizer força, esqueça. Ninguém aqui colhe nada dessa terra. E aí, meu irmão, qual vai ser a tua reação? Amém? Lembra, tô chegando hoje. Como é que é o negócio? Não, só tem 2 probleminhas. É só esses 2 que tem. Qual seria a sua reação? Para muitos é dizer assim, legal, bacana. Não é que na verdade eu só estou de passagem mesmo. Uma boa sorte para vocês aí com essa terra. Verdade, não é? Você se vira aí, você vê o que você faz aí então. Né? E essa é a reação de muitos cristãos. Porque não conseguem entender essa verdade que a gente está tratando aqui hoje. Que Deus nos chama para ser o quê? Transformadores de ambiente. Agora, quantas vezes que a gente se depara com um ambiente como este, que está sendo escrito aqui, e a nossa reação é murmurar, é reclamar, sim ou não? Deus, Senhor, porque o Senhor me colocou neste lugar, Deus, que está tão difícil, Senhor, me tira logo daqui. Alguém já orou assim? Amém, igreja? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Porque a gente não entendeu, não está entendendo o quê? Que Deus, Ele quer usar a minha e a sua vida para sermos transformadores de ambientes. Mudar a coisa, mudar a situação, transformar. Amém. E aí ficamos fugindo, é aquela história que eu sempre falo, a pessoa tem um problema na vizinhança, não, eu tenho que me mudar daqui, eu não aguento esse lugar. Pastor, aqui não tem crente, o povo daqui é complicado, pastor, as águas aqui são más, pastor. E por que você acha que Deus te levou aí então? Amém, igreja? Você está entendendo em nome de Jesus? Então a gente precisa entender essa realidade, essa verdade, porque daí a nossa reação vai ser diferente, vai ser igual a do Eliseu. Olha só, diz assim, e ele disse, trazei-me uma salva nova e põe nela sal, e lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas nem morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha
dito. Diga a glória a Deus. Mais uma vez, Eliseu foi um transformador de ambiente. Porque ele entendeu, pera lá, tá ruim assim o negócio aqui? Tá, o negócio aqui tá sério. Então agora eu entendi por que Deus me trouxe para cá. Foi para mudar isso. Amém? Meu irmão, é assim que a gente tem que encarar e entender. Porque ele usa o quê? O sal, e a Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra. Fazer a diferença. Aí eu dei um exemplo no cu da manhã, eu vi que a irmã está até segurando ali já, né? De manhã eu dei esse exemplo aqui, ó, tá? Ele diz assim, traga para mim uma salva nova, e trouxeram. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E põe nela o sal. Como a gente não tem sal aqui, a gente tá com umas canetas aqui dentro mesmo. Foi a primeira coisa que eu achei aqui, né? E aí ele diz assim, vem cá, aonde é que é o manancial aqui da água? O nascente, a fonte. Eu vou lá na fonte para resolver. E ele vai lá e joga sal lá e soluciona a questão. E eu penso que Deus faz exatamente dessa forma. Deus tem lá a sua salva nova, com um monte de sal dentro. Ó, quem quer o sal, só para a gente não errar? Oi? Somos nós. E aí Deus ele diz assim, deixa eu ver onde está precisando de sal. Porque sal dentro do saleiro não serve para nada. Sal é bom quando você tira ele do saleiro. Amém, igreja? Quem aqui é sal, levanta a mão. Bem alto, bem alto. Se é sal, olha para o lado aí. Tá vendo que aqui é o saleiro? Tá entendendo ou não? Aqui é o saleiro, olha o tanto de sal aí, ó. Mas sal é bom mesmo? E eu não estou falando para você sair da igreja, gente, pelo amor de Deus. Não me entenda errado, acho que você está entendendo o que eu estou falando. Amém? Porque tem gente que dorme o culto inteiro, só acorda né, só para dizer, ó. O pastor falou, né? E aí Deus então pega lá o saleiro, a salva nova, e Deus diz, deixa eu ver onde está precisando de sal. E aí Deus sai olhando, procurando por aí. E tal, Deus vê uma família, diz, ih, rapaz, essa família aqui tá complicada, hein? Ó, não tem um crente ali. Não tem ninguém para interceder. Ah, não, vou ter que jogar um sal aqui, coisa boa. E aí Deus sai procurando, Deus, ih, rapaz, essa empresa aqui, o negócio tá sério aqui também. Só tem gente perturbada aqui, ó. Não, se eu não fizer alguma coisa, vai fechar essa empresa aqui. Deixa eu colocar, só para a gente não esquecer quem que é o sal. Nós. Aí Deus continua procurando. Deus diz assim, ih, rapaz, olha essa vizinhança. Que vizinhança barra pesada. Que negócio complicado isso aqui. Poxa vida, não tem ninguém para orar por esse bairro. Vou ter que colocar sal aqui. Aí Deus joga sal lá. Aí Deus continua e diz, ih, rapaz, olha essa igreja... Tá sério o negócio nessa igreja aqui, tá faltando um sal aqui, deixa eu jogar sal aqui para melhorar o negócio, vai sal, sai sal, isso, aí Deus joga o sal lá. Só que o problema, quem que é o sal, só para gente não esquecer? Somos nós, só que o sal cai lá e diz, Senhor, por que Deus? Olha aqui que eu estou sofrendo, Deus não tem nenhum crente aqui, Senhor, só esse pessoal ímpio, Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus. Deus disse, você não entendeu nada, por que eu te coloquei aí? É justamente porque não tem ninguém de Deus que eu coloquei você aí, amém? Ficou um sal, olha, tem uns que é ruim de sair, gente, aí, o último. Então, que a gente possa entender, amém? Eu sou o sal, Deus me chamou para ser sal,
Deus me chamou para mudar, para fazer a diferença. E se no lugar que eu tô tá brabo, tá difícil, tá complicado, a água é má, a terra é estéril. Não, então Deus me colocou aqui para mudar essa situação em nome de Jesus. Eu não vou deixar o meio me moldar. Eu não vou me conformar, tomar a forma desse mundo. Não, Deus vai me usar a situação que vai mudar. Essa água amarga vai cessar. Essa terra estéril vai cessar. Mas isso é possível quando eu e você, a gente entende qual é a nossa missão. Entende como é que Deus trabalha. Amém, igreja? Se Deus te colocou naquela casa, naquela família, naquela vizinhança, naquele trabalho, seja onde for, naquela comunidade ali, meu irmão, Deus quer usar a sua vida para ser um transformador de ambientes. Amém. E que eu e você, entendendo essa verdade, possamos, sabe, até pedir perdão a Deus. Perdoa Deus quando eu murmuro, quando eu reclamo, quando eu não entendo. Que na verdade o Senhor me colocou aqui para eu fazer a diferença nesse lugar. Amém. E que possamos verdadeiramente ser transformadores de ambiente. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.